Nosso colega jornalista. Silvio, bem-vindo aqui ao Oeste com Elas, como sempre, você já é de casa. Tudo bem? Boa quarta-feira. Bom dia, Adri, Marina Helena, Paula, bom dia para toda a audiência. Eu adoro quando vocês me convidam, eu adoro esse programa. Ah, que bom, e a gente adora você. Já conta um pouquinho então sobre o novo programa, para a gente não perder amanhã. Você está fazendo suspense ainda, mas falou que tem a ver com a entrevista. Como está a expectativa para mais essa realização? Parabéns, sucesso. É isso, é mais um produto novo, com um conceito completamente diferente. A Oeste vai inaugurar uma arena de debate público que terá sempre no centro um personagem da política, do cenário nacional, do judiciário. A estreia amanhã é com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. E como funciona o programa? Nós teremos sempre 4 jornalistas convidados, jornalistas da própria casa, da Oeste. Conto, aliás, com vocês no futuro também, e jornalistas que vêm de todos os veículos de informação do país, televisões, sites, jornais, rádios, para fazer as perguntas que muitas vezes a gente não consegue fazer nas entrevistas coletivas. É um embate franco com o político. Não existe edição, não existe censura, não existe tema proibido. O político que aceita o convite vai se sentar ali para responder, claro, tudo de forma muito respeitosa, todas as perguntas. E o Arena estreia amanhã com o prefeito Ricardo Nunes, todas as semanas, sempre às quintas-feiras, 8h30, estaremos com um convidado diferente. Ricardo Nunes, que está aí nas manchetes, né, falando sobre a situação da Cracolândia em São Paulo, também da privatização do Ibirapuera, possíveis outras concessões, né, melhor dizendo. Só que, Silvio, parabéns, vai ser muito interessante, uma grande oportunidade para a gente conhecer melhor todos esses políticos, ainda mais sabendo que você vai estar na condução, viu? Uma alegria esse crescimento da nossa programação por aqui, com essa qualidade tão alta, viu? Conto sim com a nossa audiência e quando quiser convidar, iremos lá também, que nem se falou aí, se achar que cabe, imagina a honra para a gente aqui, para nós três. Silvio, você escreve para a Revista Oeste, né, para o nosso site, estamos sempre acompanhando suas matérias. Acho que você acompanhou aqui no primeiro bloco, a gente estava falando bastante sobre o INSS, um total e completo absurdo, não param de surgir fatores escandalosos, né, inacreditáveis. A matéria que você escreveu sobre o tema, um roubo por dia, explica esse escândalo passo a passo, foi publicada agora na revista. Conta um pouco para a gente que a gente encontra por lá, o que você destacaria do mais bárbaro ou das últimas descobertas que você fez relacionadas ao tema? Precisa já ser atualizada, né? Porque no caso do governo do PT, o pior escândalo é sempre o próximo. Então, nós já temos aí hoje, por exemplo, a Polícia Federal na rua cumprindo, eu escutava os comentários de vocês, mais mandados de prisão, mandados de busca e apreensão por conta de desvios novos. Então, todos os dias você descobre um desmembramento, mais um pedaço desses tentáculos da corrupção que sempre cismam em se instalar nos governos do PT, na era PT. Por que será? Olha, Paula, Adri, desculpa, eu falava porque eu escutei também a Paula fazer esse último comentário junto com a Marina Helena. Adri, você tem no coração da Previdência Social hoje uma quadrilha que seguramente ela não foi desmontada como um todo, porque um esquema deste tamanho, que apesar de não ter sofisticação, ser muito simples de compreender, é roubo no contra-cheque do aposentado, não é possível você esconder uma engrenagem que movimenta tantos bilhões de reais. Isso sem contar o crédito consignado, que nós também não sabemos o tamanho da mordida num universo de 90 bilhões de reais. É daqueles escândalos que tem a participação política. A cúpula do PDT estava lá na Previdência Social, é um ministério que movimenta ali 1 trilhão, né, tem um orçamento de 1 trilhão de reais. Tem o Carlos Lupe, agora ex-ministro, como dono do PDT, ele é dono do partido. A função dele na política sempre foi, depois de ter sido o jornaleiro do Leonel Brizola e passado por alguns cargos públicos, poucos, ele deixa de se eleger e ele vira dono do PDT. Ele instala na chefia do gabinete o tesoureiro do PDT. E aí você já tem uma confusão entre a coisa pública, o erário, e o caixa do partido. A prova de que o desvio abasteceu o PDT? Não.
não temos isso ainda. Talvez uma CPI, uma CPMI, se o PT autorizar, pode chegar nisso. E se o PDT também é o único culpado nessa história. Você tem em diretórios no interior de São Paulo, por exemplo, figuras que também, ao mesmo tempo, estão à frente desses sindicatos picaretas e tinham cargo de direção do PDT. Isso para citar só alguns casos. Aí, como tudo na era PT, aparecem os cadernos, as planilhas de propina, o fulano 5%, o ciclano 4%, qualquer coincidência com petrolão, com mensalão, não é mera coincidência. É um modus operandi, é a corrupção como método de governança. E nós estamos assistindo isso. Penso que o avanço de uma CPI e uma CPMI é a pá de cal deste governo que definha, com todos os problemas econômicos que sofre, talvez sofrerá para chegar até o final, mas essa CPI poderá mostrar de forma mais clara o tamanho dessa rede de corrupção montada na Previdência Social e para onde foi esse dinheiro. E aí, amarrando e finalizando aqui, é claro que, assim como a ministra Simone Tebet no jogo de 7 erros, que foi aquela entrevista que ela deu ontem, não tem dinheiro para ressarcir essas pessoas imediatamente só com sequestro de bens. É claro que não. Vão ter de manobrar de alguma forma para atender essas pessoas lesadas. São aposentados. E nessa operação de hoje, por exemplo, vemos que são pessoas pobres, aposentados de sindicatos familiares, sindicatos rurais. Quando você chega nos rincões do país, você sabe que são pessoas muitas vezes analfabetas, deficientes. A distância até chegar num posto da Previdência Social é tão grande que ele não consegue nem chegar. Ou sequer ele sabe operar um aplicativo da Previdência. Sequer sabe a senha. São pessoas muito humildes que chegam ao final da vida precisando justamente desse pouco dinheiro que recebem de aposentadoria. E aí vai lá o sindicato de esquerda, a associação de esquerda e rouba esses idosos. Por isso, é uma marca, mais uma vez, é um governo do PT que vai terminar com um selo de corrupção. Nossa, nada mudou, hein? Muito chocante, hein? Bom, e como a gente comentava aqui, né, o escândalo da fraude, né, toda a perversão e também o escândalo de como agora o governo conduz essa situação. Marina Helena querendo falar com o Silvio aqui também sobre outra matéria sua, Silvio. Silvio, que prazer ter você aqui, sempre uma aula, sou sua fã. Silvio, a gente ouviu, né, o ministro Barroso dando uma declaração de que pediu ajuda aos Estados Unidos em relação às eleições aqui no Brasil, né? Então ele falando ali que sabe que os militares acabam tendo medo dos Estados Unidos, então que pediu uma intervenção para que não houvesse golpe no Brasil. Silvio, que história é essa? Os nossos ministros, cada vez que abrem a boca, revelam aí um verdadeiro crime que eles cometeram de responsabilidade, né? E como é que a gente fica nessa história? Primeiro que eles falam demais, né, Marina? Também sou seu fã. Olha só, eles falam demais, eles falam o tempo todo, eles falam fora do Brasil, mal do Brasil. É inadmissível o que a gente assiste do ponto de vista de falta de discrição, de falta de um mínimo de cuidado com a imagem da toga, com a imagem da última corte recursal do Brasil. E o ministro Luiz Roberto Barroso é um deles. Eles não podem, nós temos um grupo mais midiático no STF. Eles não podem ver um microfone e uma câmera que eles já começam a falar. No caso do Barroso, às vezes a cantar. Então é absurdo o que a gente assiste quando ele claramente, sem nenhum filtro, diz abertamente que pode ter ocorrido interferência externa no processo eleitoral brasileiro. Qual é a leitura possível? Quando ele diz que pediu algum tipo de ajuda, e que ajuda foi essa? Para os Estados Unidos do processo eleitoral brasileiro. E a tal soberania nacional que o ministro Alexandre de Moraes tanto fala, quando do embate com o X, com o Elon Musk, e quando parlamentares dos Estados Unidos demonstram preocupação com cerceamento de liberdade, avanço de censura, questões de direitos humanos em relação aos presos do 8 de janeiro, qual foi a reação do ministro Alexandre de Moraes? Falar em soberania nacional. Ainda tripudiou, disse algo só acontecerá se colocarem um porta-aviões no Lago Paranoá, em Brasília. E agora, diante dessas
falas do ministro Barroso, como é que fica? Não faz muito sentido. Um ou outro vai ter de se alinhar, vai ter de se retratar ou explicar para a população do que ele está falando. No caso do Barroso, eu acho que se a gente juntar com uma fala dele lá de 12 de julho de 2023, é a fala que precede, inclusive, os óculos voadores e o entrevero do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma. Lá naquele congresso da UNE de 12 de julho de 2023, ali ele arregaça as mangas, afrouxa a gravata e, com muita tranquilidade, diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Agora vai ficando cada vez mais claro o que é que ele queria dizer com o emprego desse pronome. Nós derrotamos. Ele se sente parte. Ele olha para aquela plateia, para aquela juventude grisalha da União Nacional dos Estudantes, militância do PCdoB, e diz: nós. Ele se sente parte. Ele se sente parte do lado vitorioso das eleições, que é o lado do PT. Eu acho tudo um grande absurdo. Lembrando que o ministro Barroso se refere ao período em que passou à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi um período em que ele fez um lobby contra projetos de aperfeiçoamento da urna eletrônica e do processo eleitoral brasileiro. Ele ainda brincava, né? Tripudiava. Eles querem voltar a votar em cédulas. O ministro Barroso atravessou a Praça dos Três Poderes, foi ao Congresso Nacional, se reunir com líderes de partidos, como se fosse um deles. Então, eu acho que está muito claro o posicionamento político da corte. Hoje em dia não tem mais filtro. Eles fazem política mesmo e eles majoritariamente, talvez tenha uma única exceção lá dentro, eles têm lado. Barroso que estava agora essa semana, então, como comentamos, em Nova York. Paula Camacho, também tem matéria do Silvio aí que te despertou curiosidade, né? Essa próxima é bomba, né? Interessante. Silvio, bom dia. Eu adoro quando você participa aqui, eu sou sua fã. E fala pra gente a matéria sobre a famosa dama do tráfico, né? Porque essa mulher que visitou o ministério lá enquanto Flávio Dino era ministro, ele nunca deu nenhuma explicação e ela livremente circulando lá, agora teve pedido de prisão, já está mais de 100 dias foragida. E o que você tem para contar sobre a matéria que você escreveu sobre ela? Essa eu estou recorrendo a uma colinha aqui, ó, Luciane Barbosa Farias. Eu confesso que de cabeça não lembrava o nome dessa senhora, porque a gente só lembra que ela é a dama do tráfico, Paula. Olha, o Brasil assistiu a seguinte cena: o ministro da Justiça e Segurança Pública era Flávio Dino. Ele ainda não tinha trocado a plaquinha com Ricardo Lewandowski, que saiu do Supremo e hoje é ministro da Justiça. No intervalo, o Lewandowski ainda teve tempo de advogar para uma empresa que tem interesses no Supremo. Coisas de Brasília, coisas do Brasil. E aí, uma senhora, essa que aparece aí na tela, casada com um dos líderes do Comando Vermelho, preso em Tefé, no Amazonas, entra pela porta da frente do Ministério da Justiça e Segurança e se reúne com assessores do ministro Flávio Dino. Não há notícia de que ela tenha se sentado à mesa com Flávio Dino, mas esteve com assessores. Não há notícia também de nada em relação a esses assessores. Nenhum processo disciplinar, nenhum questionamento. Se algum desses assessores foi demitido ou não, porque não foram demitidos. Ou seja, é tudo normal. E o que é que ela foi fazer lá? Inclusive, também visitou uma outra pasta, que é a Secretaria de Direitos Humanos, que tinha à frente um senhor chamado Silvio Almeida. Talvez as pessoas se lembrem quem é. Ele deixou o governo já por denúncias de assédio. No caso do Silvio Almeida, ela teve as despesas pagas pelo governo para viajar para Brasília. Tirou fotos. Esse é um dos assessores do Flávio Dino. Tirou fotos com políticos no Congresso Nacional. Ela foi fazer uma excursão e levar a seguinte pauta, né, que ali já dá algum indicativo do que é a pauta, quando ela fala combate à tortura. Ela entra lá para falar sobre o direito dos presos, o direito dos encarcerados. Como mulher de um líder do Comando Vermelho, ela foi levar queixas. A quentinha não é de boa qualidade, e principalmente a revista íntima. As mulheres de presos reclamam muito de ter de passar por uma rigorosa revista íntima no dia da visita, porque sabe-se que elas funcionam como uma espécie de avião.
Ali, avião, uma gíria de quem entra no presídio com celulares, com drogas, com cigarro, que cigarro é uma moeda dentro da cadeia, entre outras coisas mais. Portanto, ela foi recebida nesse nível, Adriana. E não houve nenhuma punição. E agora está foragida, porque quando ocorre o trânsito em julgado, ela não se apresenta à justiça. Então, ela é um retrato do que aconteceu quando a esquerda está à frente do país, com tribunais mais preocupados, como diz o próprio ministro Lewandowski, em soltar do que em manter preso o criminoso. O próprio Ricardo Lewandowski já utilizou essa frase: a polícia prende mal, o juiz tem de corrigir. Ou seja, é um governo a favor do desencarceramento, preocupado muito mais com a situação ali do detento do que com quem está do lado de fora e foi assaltado ou perdeu um parente querido, um amigo, por conta de um latrocínio, um roubo seguido de morte. Lembrando que o Comando Vermelho não é pouca coisa. É a segunda maior facção criminosa do Brasil, presente em 23 estados. Só o PCC está presente em um estado a mais, em 24, só que o Comando Vermelho é muito mais difícil de ser mapeado do que o PCC. O PCC é extremamente organizado, tem até quantidade de armas, quantidade de membros. O Comando Vermelho não, ele é mais espalhado e é talvez uma das mais antigas dessas em atuação. Ele é da Ilha Grande, em 1979. O PCC acontece muito tempo depois na Casa de Custódia de Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1993. Ações bem perigosas e sinistras, mal explicadas, mal resolvidas. Silvio, eu quero muito também falar com você o que você está sabendo dessa nova possibilidade de Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil. Ciro Nogueira, presidente do PP, teve com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em Nova York e disse que Eduardo deve sim voltar, que ainda não teria uma data, mas provavelmente no segundo semestre, e que ele poderia se candidatar. A que exatamente? De qual forma Eduardo Bolsonaro pode colaborar como político de novo aqui no Brasil, o deputado, né? Tem feito um grande trabalho nos Estados Unidos, que é um trabalho de descortinar essa perseguição que acontece no Brasil ao espectro político da direita, a tentativa de censurar, de calar redes sociais e, claro, a questão dos direitos humanos em relação a presos do dia 8 de janeiro. É importante dizer que esses inquéritos ainda estão andando, Adriana. Esses inquéritos estão longe de terminar, segundo os próprios ministros e segundo o dono de tudo lá no Supremo Tribunal Federal, todos os inquéritos, que é o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes, até mesmo naquelas conversas reveladas, quando o Glenn Greenwald traz as conversas de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, há ali menções na linha aspas, né? Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro sabe que corre risco, sim, de uma perseguição ainda mais implacável. Ele tem mandato, ele está licenciado, mas ele é amparado pelo artigo 53 da Constituição, da imunidade parlamentar, a prerrogativa de foro. Sabemos que talvez esse artigo não exista mais no Brasil, dependendo do desfecho de algumas situações ainda em andamento nesse embate entre Câmara e STF, mas ele está nessa situação hoje, ele tem mandato. Ele deve voltar ao Brasil e se candidatar. Pode concorrer à eleição, ele pode ser candidato ao Senado segundo as pesquisas. A última pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas mostrava o Eduardo como favorito, como primeiro nome na lista de escolhas no estado de São Paulo, lembrando que serão 2 senadores por unidade da federação, ou, claro, poderia compor de alguma forma uma chapa à presidência. Mas por que eu sou reticente e cuidadoso nesse ponto? Porque eu acho que o candidato à presidência do país, apesar da inelegibilidade momentânea, ainda é o presidente Jair Bolsonaro. Se todos os recursos forem exauridos lá na frente, o presidente Jair Bolsonaro será o principal cabo eleitoral do nome da direita que disputará com o PT, provavelmente com o Lula. Portanto, essa construção eu acho precoce ser feita hoje, mas seguramente ele é um nome para o Senado, e o Senado precisa de bons valores de direita para tentar retomar a normalidade institucional com algum tipo de freio constitucional ao STF.
Né, como que se dá essa volta dele por aqui, também se ele revela um pouco mais de como foram as articulações dele lá nos Estados Unidos. Agora, não podemos encerrar o Silvio, porque com essa quantidade de matérias, mais Oeste Sem Filtro, mais programa novo, uma salva de palmas para você, viu? Porque você tá sensacional. Aí, ó, abre a câmera, a Marina também estava dando uma salva de palmas para o Silvio, ele merece. Vamos falar então, teve constrangimento, eu diria que muito mais do que isso, né? Os reflexos dessa atitude de Janja na China entre o ditador chinês Xi Jinping e a delegação brasileira durante uma reunião. Integrantes da comitiva brasileira, no meio deles, né, pediu a palavra para falar de efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. Em seu discurso, ela afirmou que o algoritmo da rede favorece o avanço da extrema-direita no Brasil. Em seguida, o ditador chinês responde que o Brasil tem legitimidade, para regular ou até banir a plataforma se quiser. O encontro não previa espaço para discursos, o que causou desentendimento dentro da própria comitiva brasileira. Ai, 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 Silvio, e agora? O que você conta pra gente sobre isso? Eu fico assim, sem palavras, que falta de senso de se colocar no próprio lugar. Como é possível algo assim? E no meu caso eu ainda tenho que tomar cuidado, porque qualquer coisa dita sobre a Janja, ela e o PT acusam misoginia. Dizem que é machismo, por causa da figura dela. Mas, olha, é um constrangimento absurdo, é de uma deselegância, concordo absolutamente com esse tema, é muito inconveniente, talvez seja a palavra. A Janja é uma figura inconveniente para o país. Ela não representa o Brasil, ela não tem cargo nenhum, ela é mulher do presidente. Ela não guarda nenhuma discrição, ela não tem nenhuma reserva, não se sente minimamente embaraçada para fazer um discurso na China, sem ser chamada, para falar no meio de uma reunião com o ditador chinês, com o presidente da China, sem ter combinado nada com ninguém. Isso, do ponto de vista diplomático e diplomacia, é uma daquelas gavetas dentro de um governo onde se guarda o maior cuidado possível, para não gerar justamente nenhum desconforto, nenhum incidente diplomático, para isso não ter prejuízo para a imagem do Brasil, para os negócios do Brasil. E aí a Janja não pensa em nada. E não é a primeira vez que ela causa esse tipo de situação. Ela referiu-se ao Elon Musk uma vez com palavrões, sendo que ele é um auxiliar do presidente e dono de uma das maiores plataformas de redes sociais do mundo. Ela, numa época em que o Rio Grande do Sul foi assolado pela tragédia das chuvas, ela desceu fazendo dancinha na Índia. Ela salta na frente do presidente do Força Aérea 1, ela salta na frente, desce na escada antes para ser cumprimentada primeiro. Ela se infiltra em fotografias oficiais. Então, é tudo muito, muito ruim, é tudo muito embaraçoso. Eu acho que esses são os adjetivos possíveis de colocar aqui em relação à Janja. E, por fim, também vamos lembrar o seguinte, o Lula, aparentemente hoje pela manhã, já saiu em defesa dela, é claro, é evidente, e disse que foi ele que teria tomado a iniciativa de tratar do tema TikTok. Mas vamos lá, convenhamos. Então quer dizer que essa gigantesca carreta, excursão que foi a China com 220 pessoas a um custo absurdo, vocês estavam falando sobre o tamanho do rombo do INSS e as pessoas prejudicadas, pessoas que ganham muito pouco, está faltando dinheiro para fechar o mês, no supermercado, na farmácia, e eles foram gastar dinheiro numa comitiva gigantesca. Para o quê, no final? Para pedir ajuda da China sobre como censurar as redes sociais no Brasil. É como se falasse, senhor presidente chinês, por favor, censure o TikTok no Brasil, porque a gente não quer mais vídeo de Nicolas, a gente não quer mais a direita presente nas redes sociais, ajudem a gente a calar os brasileiros. Falou assim, né? Eu pedi apenas para o Xi Jinping mandar uma pessoa de confiança dele para o Brasil. Queremos pessoas de confiança nossa, não é, Marina? Não, inacreditável. Eu queria até colocar o vídeo aqui, se permitir, Silvio, em que ele fala isso, né? Eu pedi para que ele mandasse uma pessoa de confiança dele,
para ajudar a gente a ver como é que censura as redes sociais. Ele tem a cara de pau de dizer isso assim na lata, né? Ele vai defender a Janja e revela a sua verdadeira intenção, que sabemos que é a grande intenção do Lula e do STF, que é de fato censurar as redes sociais. Mas vamos ouvir ele falar, porque nada se compara, tem né? o vídeo aqui, ó. Só vendo para crer. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Pois é, Silvio, a gente tem que ouvir da boca dele, né? Porque é inacreditável. Eu pedi para o Xi Jinping mandar uma pessoa de confiança dele para a gente discutir a questão das redes sociais. E aí ele fala principalmente do TikTok. Assim, outra coisa, né? Lembrando que os Estados Unidos falou em banir o TikTok, pelo contrário, porque sabem muito bem que é comandado pelo Partido Comunista Chinês. Todo mundo sabe que tem muito mais ali publicações e apologia, e que o que ocorre ali é muito mais da esquerda, né, do que da direita. Então, eles invertem tudo, inacreditável, e ele confessa isso. Ô Silvio e Marina, também destaque para o seguinte que eu achei sensacional. Alguém teve a pachorra de contar para alguém uma pergunta que era para ser feita escondida. Eu não queria, era por debaixo dos panos que era para acontecer. E parecia um irmão mais velho defendendo, ou um namorado mesmo, né? Não, fui eu que perguntei, joga aqui para mim, deixa ela. Coitada, já apanha demais, né? E a caça ao mensageiro, né? Vamos matar o mensageiro. A mensagem não importa. É como o carteiro, fazendo uma analogia à figura do carteiro. Ele chega com um pacote, uma encomenda, entrega, e você fala: não, eu não gosto do que tem aqui dentro, eu vou matar o mensageiro. Então o problema é quem contou para a imprensa. Em que mundo esse presidente analógico vive? E em pensar que as coisas não vazam numa comitiva tão grande como essa. Ele mesmo citou 2 senadores, um deles o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que eu não sei o que está fazendo lá na China, tem muito trabalho para fazer em Brasília. Se ele está incomodado com o tamanho das pessoas que sentam à mesa, com o tamanho da mesa, não leve tanta gente. O Brasil agradece, vai sair mais barato para nós, pagadores de impostos, se a comitiva for pequena. Se couber só num avião, por exemplo, porque normalmente eles têm viajado com 2 aviões. A Janja vai na frente, na precursora, fazer o que não se sabe, gastar dinheiro. Ela vai uma semana antes. Então é um absurdo. E a questão crucial é a mensagem. Ele quer que a China ajude o governo dele, de alguma forma, não sabemos como, a censurar brasileiros, para que isso possa interferir no processo eleitoral do ano que vem.
Ele quer calar a direita, que domina, sim, é verdade, domina os debates numa plataforma livre. Porque a maioria da população brasileira gosta da liberdade, é de direita, mais liberal, mais conservadora, não sei, mas os valores partem daí. A esquerda não é a maioria. Se a esquerda fosse maioria, o PT não teria 252 prefeitos. O PDT, que a gente falava aqui, não teria 151. O governo dele não teria só 130 deputados numa base parlamentar frágil na Câmara. Eu arriscaria dizer, Adri, o seguinte: ainda teremos uma tentativa de calar as redes sociais, de mordaça mesmo, de censurar até o processo eleitoral de 2026. Se partirá do Supremo Tribunal Federal, não sei, mas a chance é grande dentro desta gestão Luiz Roberto Barroso, porque o Barroso vai sair da presidência do STF e vai passar o bastão para o Edson Fachin. Não acredito que o Fachin conduziria isso, mas que é um desejo dessa primeira turma majoritária do STF e que o Barroso joga junto com essa turma, eu não tenho nenhuma dúvida. Então eu acho que eles vão tentar. Ali você tem Alexandre de Moraes, você tem Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, que com raros nuances acaba fazendo o jogo da maioria, e Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes, que é o decano, tenta manter alguma distância de determinadas decisões, mas não do debate. Ele já disse a posição dele, que é favorável. Então você tem uma maioria já construída. Então eu acredito que possa vir do Supremo. Ou o governo, por meio do Executivo, vai tentar alguma manobra no Legislativo. É mais difícil, porque à medida em que se avizinha o calendário eleitoral, esses partidos todos dessa base dele, fictícia, frágil, mas que estão lá, né? O próprio, você citou o Ciro Nogueira, e aí tivemos essa fusão do PP com a União Brasil, formando uma placa tectônica dentro da Câmara, né? Porque é gigantesca a base desses dois partidos, a base de prefeitos, são 1.400 prefeitos juntos, governadores. Então eu acho que eles vão desembarcar, mas alguma tentativa virá. Do contrário, talvez ele vá à China novamente, continuar implorando para o amigo dele, para ver se dá um jeito de censurar pelo menos o TikTok. Não tem limites, mas você tem toda a razão. E as eleições agora já estão bem mais perto, realmente, né? E se tinha alguma dúvida da intenção desse governo de Lula de censurar redes, mídias, agora está bem claro, explícito, e tem a ver, sim, você tem razão, com a eleição, claro, do ano que vem. Agora, o comportamento de Janja é perigoso para o Brasil. E se Xi Jinping fica bravo, se sente desrespeitado, resolve retalhar o Brasil, ou tem uma consequência mais séria ali, num evento super delicado imagina, que nem ministros, nem o próprio Lula estava abrindo a boca, ela me vai querer falar de um assunto espinhoso como esse, de qualquer forma, inacreditável. E não para por aí, né? Paula Camacho, por favor, traga a cereja do bolo, porque a gente merece um pouco de diversão também, além do sofrimento. Silvio, você já imaginou alguma vez na sua vida que você ia sentir falta da Dona Marisa? Por essa você não esperava, né, Silvio? Porque, ó, além desse vexame que a Dona Esbanja fez a gente passar, ela foi lá homenagear o filme Ainda Estou Aqui, e no meio dessa homenagem no filme, ela também homenageou a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E nessa homenagem, o que ela pediu? Ela pediu uma salva de palmas para a ex-presidenta Dilma Rousseff. O que você acha disso? Tem um vídeo, hein? Tem um vídeo, vamos ver o vídeo. Obrigada de Ainda Estou Aqui. Na China, né? Ou seja, imagina explicar para os chineses, governo chinês, o vídeo que fala sobre ditadura, né? Deve ter comovido muito, né? O Xi Jinping. Enfim, Janja participou de alguns eventos paralelamente, né? E dentre um desses eventos a gente tenta colocar de novo no ponto certo, mas o Silvio pode comentar primeiro pra gente, então, como que foi, Paula, exatamente? Ela foi pedir uma salva de palmas ali. Ela que já esbarrou no português quantas vezes? A gente consegue lembrar aqui da faraona, do abrido. Cidadões, como que é? cidadões, e ela falou problema. Olha, não tem graça, em problema, verdade? Irresponsável
Quer dizer, não é zoar uma pessoa que é ignorante, é só porque é uma primeira-dama que não fala nem o português. Quando foi falar inglês, soltou um palavrão contra Elon Musk. O que tudo isso vai causando de reflexos em relações internacionais, além da nossa tristeza interna aqui no Brasil? Vergonha, né? Shame, né? Que coisa horrorosa. Bom, o apreço à língua pátria nunca foi o forte da esquerda, do PT, mas de fato temos uma coletânea da senhora Janja da Silva. Eu estava ontem assistindo a esse trecho da fala dela, em que ela quer homenagear a Dilma Rousseff com um filme que tem sido usado exaustivamente de forma política pela esquerda. Você pode gostar ou não do filme, é uma questão particular, é como gosto musical, cada um tem o seu, mas temos um ponto aqui, relacionar a Dilma Rousseff ao filme. A Dilma Rousseff foi integrante de um grupo chamado Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares. Esse grupo, por exemplo, é o grupo que assaltou o cofre do Adhemar de Barros, 2,5 milhões de dólares tinha lá. Tem uma passagem recente na revista Piauí sobre a figura da Dilma, da época dela de guerrilheira, urbana, e ela descreve ali na Piauí como ela e uma companheira de armas esconderam fuzis leves que eram utilizados por mulheres e explosivos plásticos para fazer essa ação criminosa. A Dilma e o movimento dela, eles integraram a hora mais escura do ponto de vista de guerrilha urbana, que coincide também com a ALN do senhor Carlos Marighella, Aliança Libertadora Nacional, que coincide com o sequestro do Charles Elbrick, embaixador americano, em 1969, que tinha lá o companheiro Fernando Gabeira, por exemplo, que hoje está sentado no estúdio da Rede Globo. Então, relacionar pessoas que usavam armas de verdade, não estilingues e batom, pessoas que usavam armas de verdade, que sequestraram, que assassinaram, e fazer disso algo romanceado, ficar vendendo como um romance dos anos de chumbo. Não estou aqui elogiando nenhum tipo de período nefasto, porque teve tortura, sim, teve cerceamento de liberdade, sim, teve o AI-5, sim, aquele 13 de dezembro de 1968, inesquecível, claro que teve. Mas esse romantismo da esquerda é absurdo. Eu ouvia vocês desde o começo do programa, Adri. Vocês estavam falando do Pepe Mujica, por exemplo. O movimento deles, os Tupamaros, eles foram guerrilheiros urbanos. Então, é tudo... E o que não falta, se você entrar nas redes sociais neste momento, é um pessoal enaltecendo. Tem uma fotinho do Mujica, do Fusquinha. É tudo... Eu acho isso uma agenda que não cola mais, principalmente para essas novas gerações. Talvez alguns poucos universitários de cursos de humanas que ainda usam camiseta do Che Guevara, mas o mundo mudou. E a Janja, de fato, ela é parte dessa agenda internacional péssima que você se referia. Acho que o Brasil vai ter de passar uma borracha nessa diplomacia lulista, que tem figuras como o Celso Amorim, o próprio presidente, vai ter que passar uma borracha bem grande a partir de janeiro de 2027. Porque que desastre, tá difícil manter o ânimo, né? Mas a gente não pode desistir. Paula Camacho também publicou vídeo no canal dela, Zona de Polêmica, fazendo uma brincadeira com a Salma Hayek, não é, Paula? Tá bem divertido, sugiro que o pessoal vá acompanhar. Só para o Silvio ver com a gente poder dar um tchau para ele. Agora sim, Paula, temos o vídeo, você tinha prometido? Vamos ver o vídeo dela pedindo uma salva de palmas para nossa ex-presidenta? Vamos dar uma olhada. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário, um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, que torna essa noite ainda mais memorável. Obrigada, presidenta Dilma.
A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Desculpa, mas dá vontade. Ô Silvio, mas eu pagava pra Dilma ter falado umas palavrinhas também, viu? Meu Deus do céu, aí teríamos uma cena perfeita, né? Coração valente é um termo que ela utilizava lá atrás, né? Aliás, foi slogan de campanha, isso é coisa do João Santana, do marqueteiro do Petrolão. Eu fico imaginando como, talvez essa fala da Janja, com um assassinato seguido de outro da língua portuguesa e tudo mais, mostre por que as notas do Enem, né, que a avaliação dos curricular brasileira vai do jeito que vai, né, segue do jeito que segue. Que coisa horrorosa, né? A presidenta. Bom, daqui a pouco eu tenho uma consulta no dentista. No dentista, pois é. E ela, né, que sofreu tanto na ditadura, pois é. E a Janja se emocionou, até chorou lá. Bom, Silvio, aquele beijo carinhoso. Antes da gente encerrar, reforço mais uma vez. A partir de amanhã, então, estreia. E aí, todas as quintas, 8h30, Arena Oeste. Bom lançamento amanhã, boa estreia com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Pode contar com a nossa audiência, pipoquinha estourando já no micro-ondas para te acompanhar. Um beijo enorme, valeu por hoje pela participação, volte sempre. Até mais tarde. Até mais tarde, Adri, um beijo para você, Marina, Paula, para toda a audiência. É só me chamar que eu apareço por aqui e amanhã tem Arena Oeste, conto com a participação, com a presença de todos vocês. Vamos fazer as perguntas, às vezes até incômodas, para todos os políticos. Vamos tentar contribuir um pouquinho para o debate público. Sei que você é capaz de fazer isso com muito preciosismo. Conte com a gente. Um beijo enorme. Até a próxima. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.